Galera, antes da gente começar pra falar aí de Halo no PlayStation 5 e de guerra de console, essas coisas todas aí, eu queria falar o seguinte. Caraca, eu nunca imaginei que isso... Halo no PlayStation. Eu nunca imaginei que isso iria acontecer, cara. Sério, se eu voltasse lá pra 2015, digamos assim, essa ideia é praticamente inconcebível, cara. Hoje, 2025, tá virando realidade. Quem diria? Do PlayStation 5. Bom, gente, é oficial, tá? Guerra de console acabou, ok? Não existe mais PlayStation contra Xbox, contra Switch. Isso acabou. O Xbox não tá mais na guerra, saiu da guerra, tá? Porque viu que não ia ter como. Essa que é a verdade. Sony e Nintendo hoje meio que brigam em linhas diferentes, então meio que não disputam uma com a outra. Então meio que a guerra de console acabou. E eu vou dizer, infelizmente, em um aspecto, felizmente em outro. E é o que vai acontecer no mercado de consoles, né? Com essa saída, né, da Microsoft. A Microsoft, a estratégia deles é clara. Eles querem abocanhar os públicos de seja qual plataforma que for. Seja no PlayStation, seja no PC, seja a galera que vai jogar pelo cloud, né? Pelas TVs, enfim. Seja até mesmo a galera que tiver na Nintendo também, porque provavelmente eles vão querer também lançar os exclusivos na Nintendo. E também a galera também que tá nos celulares, também nos smartphones, né? Porque com o cloud você consegue também jogar no smartphone. Então, quanto maior o público em uma quantidade maior de plataformas, melhor, entendeu? Vai ser mais lucrativo para eles, entende? Uma coisa doente, uma coisa é brincadeira, uma coisa é zoar, uma coisa é de se divertir, rir e tal. Outra coisa é o que acontece na internet em questão de guerra de console, né? E isso aí também, obviamente, vai ficar um pouco sem sentido agora, já que Halo tá no Play 5. Não só Halo, né, galera, mas com o Halo foi o último bastião aí, né? Todos os outros exclusivos importantes da Microsoft agora estão no PlayStation. Forza já tá, o Gears também. E se o Halo chegou no PlayStation, galera, não tem mais limite pra nada. Uma parte boa disso, uma parte boa também, é que muita gente do PlayStation, que nunca jogou Halo, vai ter oportunidade de jogar Halo. Então isso é uma coisa boa, de fato, sabe? Claro que a gente avalia as coisas ruins da diminuição da concorrência, mas também tem coisa boa. Vamos botar assim, o Halo, o Combat Evolved, o 2 e o 3. É isso, né? De qualquer forma, por um lado é bom, né? Que desde do Halo Infinite que a gente não vê nada assim de impactante de um lançamento novo, né? Pro Halo, né? Por esse lado é bom, né? A campanha do primeiro Halo tá muito bonito, as imagens que saíram, o trailer é muito bonito. Mas agora ele vai vir para o PlayStation no lançamento e não há por que a gente achar, nesse momento, que alguma coisa que a Microsoft de jogo exclusivo vai fazer daqui pra frente não virá para o PlayStation. Não existe isso. A gente comentou muito sobre isso lá atrás, quando foram anunciados aqueles 4 jogos para o PlayStation, você lembra? Recentemente, o Hi-Fi Rush, o Grounded e o Sea of Thieves. Quando aquilo lá foi anunciado, eu falei lá na época, falei, irmão, se isso aqui der certo, acabou. Vão lançar tudo pro PlayStation. Deu certo. E a Microsoft mudou sua estratégia, não vai mais competir no mesmo âmbito do PlayStation, e agora ela quer vender jogo no PlayStation, o que vai fazer a Microsoft ganhar muito dinheiro. A Nintendo não iria ter feito esses jogos lá atrás, tá? Não tô falando de agora. Se não fosse ser exclusivo, se não fosse para vender o console, faz parte da estratégia da Nintendo. Ela cria jogos exclusivos para que você só tenha na máquina deles aquela experiência para vender a máquina. Então, se o Zelda fosse multiplataforma, provavelmente ele nunca existiria. A Nintendo talvez nunca fizesse. Mesma coisa pro PlayStation com God of War. Eu tô dizendo que é impossível existir Zelda e Mario se eles não fossem exclusivos da Nintendo. Não tô dizendo isso. Mas é bem improvável, porque eles criaram essas franquias para vender máquina. PlayStation é a mesma coisa. PlayStation utilizou a mesma estratégia da Nintendo. Vamos investir pesado em jogos exclusivos, vender nossa máquina. E foi isso que ela fez por muitos anos. Ainda faz, no caso. Então, God of War, por exemplo, a Sony investiu milhões para fazer God of War para vender console. Então, muito provavelmente, God of War não existiria, pelo menos do jeito que a gente entende, se não fosse exclusivo de PlayStation. Certo? A mesma coisa Halo, Forza e o Gears. Quando a Microsoft criou isso, era para vender console, era para ter um diferencial. A partir do momento que isso não faz mais sentido para a marca, a partir do momento que a estratégia de vender máquina não é mais a estratégia, deixar de ser exclusivo possibilita mais gente jogar o jogo. E assim, a Microsoft não vai deixar de fazer jogo nenhum, porque o que parece agora é que a estratégia da Microsoft é vender jogo e ganhar dinheiro vendendo jogo, e ela tem muito estúdio. Então, ela já vai investir em fazer os jogos, independente de vender máquina ou não. Então, não é mais exclusivo. A gente tem que sempre ver nessa indústria, galera, que eu já falei muitas vezes. Muita gente fala, empresa tal contra empresa tal. Não é, cara. São todas essas empresas contra você. Contra nós.
É elas de um lado, querendo fazer o máximo dinheiro que elas podem, e a gente do outro, consumindo. E a gente tem que escolher muito bem o que a gente vai consumir. O problema, quando uma empresa sai da briga, é que as nossas opções vão diminuindo. A concorrência vai diminuindo. E as consequências dessas decisões que a Microsoft está tomando nesse momento para nós, a gente só vai ver lá na frente. E cada vez mais a gente fica mais na mão dessas empresas. Então, o negócio vai ficando mais complicado. Cada vez o cerco vai fechando pra gente, porque quanto menos empresa tem, menos escolha você tem. Menos opção você tem, o que é ruim. Por outro lado, muito mais gente vai poder jogar o Halo agora. O que vai acontecer no futuro, não sabemos. A próxima geração vai ser uma geração muito, muito curiosa. Muito, muito curiosa. Parece que realmente vai ser bem... Vai ser estranho, né? Vai ser bem diferente do que a gente tá habituado, né? O conceito, né, de geração também acredito que vai mudar bastante, né? Até porque agora, por exemplo, a Microsoft está focando, por exemplo, no lançamento do portátil deles, né? Do novo Asus ROG, né, no caso, né? E vai ser caríssimo, né, também, né? Assim, são várias coisas, né, novas que vêm acontecendo que realmente são bem estranhas, assim, de se analisar, né? Mas assim, acho que essa situação como um todo realmente evidencia, né, o encerramento de um grande marco, né, algo que perdurou por muitos, muitos anos, né, essa questão da disputa, né, entre Xbox, PlayStation, né. E é isso, acho que, infelizmente, meio que a gente tá vendo realmente o fim mesmo, né. As marcas, elas estão inclinando pra isso mesmo, né, joga pro máximo de plataformas possíveis que quanto mais a gente faturar, melhor, né? Porque aí você tem um aumento do público, né? Você não tem aquela restrição, aquela barreira que impede ali, né? De você atingir novos públicos, né? Vamos ver o que vai acontecer. 2027, tá logo aí, um ano e pouquinho já, a gente chega em 2027, né? Então, vamos ver. Vamos ver. Mas tá aí, Halo no Play 5. Agora é oficial, tá cravado que a console acabou. Cada um, Nintendo, Sony e Microsoft, estão fazendo coisas diferentes uma das outras. E estão coexistindo.